Olá pessoal, meu nome é Cristiane, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês a segunda semana do tema Corpo Humano para as crianças de 4 a 5 anos, tá? Se você tá afim de ver o que é, fique até o fim. Então vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui para mim não esquecer nada, então não se importem se eu não olhar para a câmera em algumas horas, tá? Antes de mais nada, depois que eu acabar todas as semanas do trabalho com o corpo humano, eu vou deixar no último vídeo os objetivos de se trabalhar o corpo humano, os objetivos gerais, né? E nesse decorrer desse trabalho com o corpo humano, eu também vou trabalhar outras coisas, coordenação motora, os órgãos dos sentidos, os hábitos de higiene, né, cores, tamanhos. Então tudo isso dá para trabalhar mesmo trabalhando o corpo humano, tá? Então vamos lá, na segunda semana, o que nós vamos fazer? Vocês vão dar para as crianças papel para elas rasgarem e amassarem livremente, tá? Então vai trabalhar a coordenação motora. Depois, vocês vão dar papel para elas, ou usar aquele mesmo papel, mandá-las desamassarem ele e mandarem rasgarem papéis de tamanhos pequenos e papéis de tamanho grande, tá? Para elas estarem diferenciando tamanhos. Depois, nós vamos trabalhar com o conhecimento da cabeça. Então, o que a gente tem na cabeça, né? O que a gente tem na cabeça? Cabelo, como que a gente deve tratar esse cabelo, como que a gente lava, como que a gente penteia. Então você vai trabalhar com eles também os hábitos de higiene e trabalhar também o que a gente pode usar na cabeça, né? A gente usa boné, a gente usa presilha, a gente pode usar chapéu, né? O que você pode usar? E tá falando para eles também sobre o cuidado com isso, que a gente não deve estar emprestando pente para os amigos, né? Porque se alguém tem bichinho no cabelo, passa para o outro. A questão de não emprestar boné também por causa disso, parte de higiene. Aí você pode até trabalhar com eles a questão do piolho, né? Que passa para as outras pessoas. E aí o que você vai fazer com eles para trabalhar, para dar um finalzinho dessa parte da cabeça também? Vocês podem fazer com eles a dobradura do chapéu, que eu vou fazer para vocês também, só que eu vou colocar num outro vídeo lá na playlist de dobradura, tá? Então eu vou deixar lá a dobradura do chapéu para vocês. Então vocês podem ensinar eles a fazerem a dobradura do chapéu, podem fazer com eles também uma confecção de laço de cabelo para as meninas, tá bom? E o que mais? Depois também vocês vão fazer outras coisas também. Então, como eu já falei no outro, se a criança tem a habilidade de usar a tesoura, vocês dão a tesoura para ela para fazer essa atividade. Se ela não tem a habilidade, vocês vão pedir para elas cortarem com as mãos. O que então? Vão pedir para elas cortarem figuras de cabeça, de revista. Então, cabeças grandes, cabeças pequenas. E aí vocês vão fazer cartaz com eles. Então aqui pequena, grande. Então eles diferenciarem tamanho também. Podem também procurar revistas de cabelos curtos e compridos. Assim você também está trabalhando curto e comprido. E aí faz cartaz separado disso daqui também, curto e comprido, tá? Pode trabalhar com eles também musiquinhas, tá? Musiquinhas englobando partes do corpo. Eu já ensinei uma para vocês. Vocês procurem na internet e trabalhem outras musiquinhas também, tá? Bom, gente, outra ideia também para trabalhar essa parte da cabeça deles é vocês confeccionarem para as crianças faixas. Então a gente fala de faixas em evidência. Então você vai fazer faixas para a cabeça com o nome dos alunos, tá? Então faz a faixinha na cabeça com o nome do aluno. Pode até assim, por exemplo, deixar um espaço para eles desenharem lá tudo, depois você fecha essa faixa, né, prende ela, pode ser de pano ou pode ser de folha de sulfite, um papel mais grosso, tá? Aí depois o que vocês vão fazer? Vocês vão programar brincadeiras com esses acessórios. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dobrar essas faixas, né? Dobra as faixas que nem rolinho e deixa cada criança pegar aleatoriamente, tá? Nessa primeira atividade, nessa primeira brincadeira, é bom fazer isso sem ter o desenho, tá
bom? Porque aí as crianças vão ter que achar qual é a faixa deles sem o desenho. Eles vão ter que tentar achar pelo nome mesmo. Procurem fazer a primeira letra do nome de uma cor diferente. Eu geralmente faço assim, o nome todo de preto, o azul, e a primeira letra em evidência de vermelho. Então, por exemplo, se for Ana Júlia, o A em vermelho e o J de Júlia em vermelho também, tá? Então aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, enrolar essas faixinhas e deixar eles pegarem aleatoriamente, tá? Aí, cada um que pegou a sua faixa, você prende no cabelo deles, né? Prende aqui a faixa. E aí, o que você vai fazer? Você vai pedir para que eles procurem a faixa deles, tá? Então, cada um vai ter que achar a sua faixa, tentando adivinhar o nome, tá bom? E aí, depois você deixa eles trocarem. Aí, quando acabar essa brincadeira, você já pode pedir para eles desenharem nas faixinhas o desenho que eles quiserem do lado da faixinha, tudo, tá bom? Outra brincadeira também com as faixas é nomes no comando. Bom, essa atividade nomes do comando, vocês têm que deixar pelo menos uma aula para isso, porque ele demora um pouquinho para a brincadeira, tá? Então, o que eles vão fazer? Então, eles já estão cada um com a sua faixa. Você vai pedir para eles tirarem a faixa. Pode ser feito também com crachá essa brincadeira, tá? Mas como a gente já fez a faixa, vocês podem utilizar ela ou o crachá. Então, as crianças, você vai pedir para eles, as crianças que possuem nomes iguais, que comecem com a mesma letra, darem um passo à frente e se juntarem, tá? E você fica sempre atenta para ver se realmente tá correto. Aí se a criança se juntou errado, você vai lá e faz uma interferência, né? Fala para eles, mas veja aqui se a letra é igual, né? Então procura o amiguinho que tem essa letra igual, que tá em vermelho, já pode até estar introduzindo cor com eles, trabalhando cor, tá? Depois, você vai estimular eles a contar quantas letras tem o próprio nome e o nome do amigo, tá? E aí, o que eles vão fazer? Você vai pedir para eles se agruparem de acordo com o número de letras, tá? Isso já é uma outra brincadeira que você faz. Por exemplo, crianças com nomes com 5 letras formam um grupo. Crianças que têm nome com 6 letras formam outro grupo, tá? E você vai ajudando esses grupos a se organizarem, tá bom? Depois você pode fazer com eles outra atividade assim. Vamos organizar então os grupos em ordem crescente, tá? Então, do menor para o maior. Então, quem tem as menores letras no nome fica aqui, depois vai um pouquinho maior, quem tem um pouquinho maior quantidade aqui, e vai fazendo grupos por ordem crescente. Pode também fazer por ordem decrescente, né? Os números de grupos, crianças que têm grupo com letras maiores, quantidade maior primeiro, aí vai diminuindo. Você pode fazer isso aí com eles também. Você pode fazer também, trabalhar o alfabeto com isso, fazendo eles, distribuindo esses grupos por ordem alfabética. Então vamos lá, começo de fila, todos os nomes que começam com A, depois todos os com B, todos os com C, e você vai ajudando eles nessa tarefa de organização, porque crianças menores têm dificuldade para esse tipo de coisa, tá? E aí você já vai trabalhando com eles alfabeto também. Outra atividade também, que eu anotei aqui para estar passando para vocês, vai escrever o nome completo dos alunos numa folha e vai distribuir essas para as crianças, e elas, olhando no crachá ou olhando naquela faixa que você fez, completar com a letra que tá faltando, tá? Então, mais ou menos assim. Deixa eu pegar um caderno aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Bom, aí desse jeito mais ou menos. Então, eu vou dar um exemplo. Não sei se está dando para vocês verem, acho que tá do lado errado, né, gente? Deixa eu virar aqui, espera aí. Deixa eu colocar do outro lado para vocês verem. Que tem que escrever do lado contrário, né? Então, olha lá, por exemplo, o nome Luísa, tá? Então, essa é a faixa da Luísa, tá? Então, a Luísa tá com a faixa aqui, ou tá com o crachá, como você quiser fazer. Então, aí você vai dar para cada criança o nome dela numa folha grande, precisa ser. Deixa eu passar aqui do outro lado, que senão vocês não vão enxergar, tá?
Então assim, ó, vocês vão passar, vão dar o nome assim para ela, faltando uma letra, tá? Tá dando para enxergar? E aí, com essa faixa dela, ela vai ter que descobrir qual é a letra que tá faltando, tá? Então ela vai pegar isso é uma atividade que você pode dar também de escrita, né? Percepção visual, tudo isso daí. Então olha lá, tá vendo? Então aí ela vai achar que é essa letrinha aqui, a letrinha aí, e ela vai colocar a letrinha aqui. Então isso você dá para cada uma das crianças. Essa atividade aqui, gente, não precisa ser feita todas no mesmo dia, né? Seria para uma segunda semana, mas se você não der tempo, você pode estar prorrogando para outras semanas também, tá? Deixa eu mostrar uma outra atividade também que você pode fazer. Então, com essa ficha aqui que eles completaram, tá? Você pode trabalhar com eles bingo de letras, tá? Você vai utilizar as mesmas letras, essas mesmas fichinhas aqui para fazer o bingo com eles. Então, você vai falando a letra, por exemplo, sorteei a letra A. Tá? Então você coloca a letra A na lousa e da lousa eles vão procurar aqui no nome e colocar a bolinha, tá? Eu fazia com eles bolinha de papel jornal ou de papel higiênico, ou se você tiver essas castanhas que se come que nem pistache, essas coisas, geralmente eu tinha um potão desses e eu guardava essas castanhas, as casquinhas da castanha para fazer bingo com eles, ou se não tampinha, pode pedir para eles trazerem de casa essas tampinhas de refrigerante e aí você guarda para fazer o bingo, tá? Então você vai colocando o quê? As letras na lousa, tá? E aí a criança vai marcando na letrinha e você sempre vai passando para ver se eles estão marcando certo, tá? Quando terminar, aquele que terminar primeiro o seu nome, vence a brincadeira, tá? Então é um bingo também que dá para fazer com eles, tá? Outra atividade que vocês podem fazer com eles também é anotar na lousa em ordem alfabética o nome dos alunos, um embaixo do outro, né? Colocando sempre a primeira letra de outra cor para eles visualizarem. E tá contando com eles. Quantas letras tem no total, né? Então conta, 1, 2, Luísa, por exemplo. Estamos dando um exemplo com esse nome aqui, né, Luísa, né? Então quantas letras tem Luísa? 1, 2, 3, 4, 5. Põe do lado, número 5, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem como eu fazia com eles, tá? Número 5. Deixa eu ver que é tudo ao contrário que a gente tem que pôr aqui, gente, aí complica, tá? Então, ó, põe aqui na frente, número 5. E aí, geralmente, eu fazia com eles assim, eu contava as letras, né? 1, 2, 3, 4, 5. Punha o número 5 e embaixo eu fazia a quantidade em círculos, tá? Então, eu fazia... Deixa eu pegar uma coisa aqui pra mim colocar pra vocês. Eu fazia assim, ó, com eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fazia 5 com eles. Tá dando pra ver? Acho que tá, né? 5 bolinhas, né? Aí, eu fazia assim... você pode fazer isso com todos os alunos, tá? Todos os alunos. E aí a gente pode procurar, por exemplo, naquela semana você tá querendo que eles se lembrem bem da letra A. Então vamos lá, vamos contar quantas letras A tem no nome da Luísa, né? Então olha lá, aqui é a letra A, não, 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 aqui é a letra A, Então vamos circular ela, a professora vai circular, né? Circula a letra A com eles lá, né? E coloca aqui. Quantas letras A tem? Uma. Então vamos colocar aqui embaixo uma, tá? Isso você pode fazer com... Eu fiz um ao contrário, gente, desculpa. É difícil a gente lembrar que vocês enxergam ao contrário. Então aí, vocês vão fazendo isso daí com as crianças, tá? Depois vocês podem usar essa lista também, copia numa folha o nome de todas as crianças em ordem alfabética e vocês podem colocar quantas crianças, não precisa nem ser em ordem alfabética se quiser, pode deixar tudo os nomes misturados, aí vamos ver quantas crianças começam com essa letra, com a letra A, quantas começam com a letra B e assim vai. Outra coisa que eu fazia também muito com os meus alunos, que você pode fazer todos os dias, né? Uma coisa rotineira, eu trabalhava com eles os ajudantes do dia
Então eu sempre tinha um ajudante do dia, eu trabalhava com ordem alfabética, tá? Eu fazia uma folha, um cartaz bem grande com o nome de todos os alunos, né, em ordem alfabética. A primeira letra sempre em colorido, tá? E eu deixava fixado na parede. Então, para eles saberem que era o dia deles, eu pegava, sabe aqueles prendedores de roupa? Eu colocava aqui, ó, tá? Então, hoje é a fulana, essa menininha aqui que é ajudante, tá? Então, ela tem direito a escolher um ajudante para ajudar ela. Então, ela escolhia, se ela era uma menina, ela tinha que escolher um menino. Então, ela escolhia o menino, tá? Então, aí eu colocava o nome dela aqui, o prendedor aqui, e eu colocava o nome dessa criança na lousa, tá? Que ela é a ajudante do dia, então é ela que vai ajudar em tudo. Então aí eu trabalhava o nome dela, todos os dias eu fazia isso também. Então eu tô aproveitando para dar uma dica para vocês, isso daqui também é fora do corpo humano, tudo, mas é uma coisa que dá para vocês trabalharem, tá? Então, por exemplo, eu colocava o nome dela, então vou dar um exemplo com a Luísa, faz de conta, tá? Vamos lá pegar a Luísa de novo, deixa eu achar uma caneta aqui que eu perdi minha caneta, tá? Então olha lá, faz de conta que tá aqui. Então o que eu fazia todos os dias com as crianças? Com o ajudante do dia. Então eu punho o nome da criança na lousa, sempre a primeira letra de outra cor. Aí eu falava, vamos contar quantas letrinhas tem o nome da Luísa? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu colocava o numeral aqui na frente. E aí eu falava para eles, agora nós vamos ver quantos pedacinhos tem o nome da Luísa, tá? Então, o que eu fazia com eles? A gente fazia contando no dedinho quantas vezes a gente abria a boquinha para falar o nome da Luísa. Então, olha lá, vamos lá. Luísa. Quantas vezes a gente abriu a boquinha? 3, 1, 2, 3. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pintar 3 círculos aqui embaixo, tá? Porque aqui, ó, eu não coloquei o número 5, que são 5 letras, eu faço 5 bolinhas. E aí eu vou pintar na lousa quantos pedacinhos tem o nome da menina, ou da criança, ou do ajudante no dia, tá? Então, Luísa, tem 3 pedacinhos, 3 vezes que a gente abre a boquinha. Então, aí eu pinto 3 círculos, tá? E essa atividade aqui eu fazia também com o ajudante dela. Então, todos os dias, tinha um nome diferente, tá? Dá para fazer também, além disso eu fazia também, eu circulava com eles a letra inicial do nome da criança, deixa eu circular aqui, a letra inicial e a letra final, tá? E aí eu perguntava para eles, né, com que letra começa Luísa, né? Luísa começa com, eles vão falar Lu, né? Você fala, não é no Lu, é letra L, então olha lá. Luísa começa com L, Luísa termina com A, né? Então faz isso com a criança, que é o ajudante, e o ajudante dela, tá? Todos os dias, vocês vão ver como rapidinho eles aprendem as letras do alfabeto, tá? Eles aprendem a contar e aprendem as sílabas também desse jeito, tá? Então essa daqui é mais uma dica para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês estão gostando dessas dicas, dessas coisas que eu tô falando para ele, tem muito mais, que olha, quando a gente trabalha com criança, a gente vai adquirindo experiência e vai fazendo as coisas que dá certo, e eu vou estar passando para vocês, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, dê meu joinha aí, gente, não seja preguiçoso, dê meu joinha aí e se inscreva no canal para receber todas as dicas, tá bom? Ativem o sininho aí, para todas as dicas que tem vídeo toda semana, tá? Tenham uma boa semana, beijo, tchau, pessoal!